Paz e misericórdia vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai, da parte do nosso bendito, amado Salvador, o Senhor Jesus. Amém? Eu é que me sinto muito honrado de vir aqui para pregar, somar a este púlpito. Eu sempre o faço com temor e tremor, e é uma alegria, quanto Deus me der vida e saúde, poder pregar a sua santa e bendita palavra. Bem, sempre eu vou chegando às pessoas, hoje tem salmo. É verdade, os irmãos sabem, tenho essa preferência. Eu acredito até que Deus mesmo falou ao meu coração, de maneira que nós formamos uma comissão brasileira de salmos para metrificar os salmos, a fim de que a igreja pudesse cantar também os salmos. Aí nós estivemos aqui, ensinamos alguns, seria bom nós relembrarmos e cantarmos. Vamos começar com o Salmo 15, que a igreja aprendeu e cantou. Sempre eu ouvi a igreja cantar muito bem este salmo. Salmo 15. Deixa eu ver aqui. 15b. Está aí já? 15b. Isso. Vou pedir à minha esposa, Gracinha, que ajude aqui tocando. Mesmo assentados, vamos cantar este salmo. Justo proceder, só a verdade diz no seu coração, não se nada que se compare a cantarmos os salmos, a palavra de Deus. Nós compomos músicas, o homem para Deus, mas estas palavras são de Deus. Deus compôs para Ele mesmo. E então é maravilhoso cantar os salmos. Certamente Deus se agrada muito. Uma vez eu disse aqui que o Senhor Jesus, Ele se senta no meio da congregação para cantar louvores. Esses louvores são salmos. Himnel, nós traduzimos por hinos, no entanto, é exatamente o que se cantava na igreja primitiva. Vamos tentar o 87. Eu acho que ensinei aqui uma vez, até as minhas netinhas cantaram aqui, não sei se foi num culto de quarta-feira, e aí não tinha muita gente, mas o Salmo 87, a música é bem conhecida, que é um negro espiritual. Vamos tentar ver se nós... Esse é um salmo que fala de Sião, da igreja, né? E de que todos os gentios, até babilônicos, Raabe, os estrangeiros, nascem lá. Nós também nascemos nesta Jerusalém maravilhosa, nesse Monte Sião. Vamos lá? Sobre os... Mais alto um pouquinho. Peraí, mais alto um pouquinho. De Sião, as fontes, toda
seja o nome do Senhor. Que privilégio santo cantar os salmos. Meus queridos, gostaria de falar com os irmãos. É um assunto extremamente importante que as igrejas precisam ouvir. Eu, claro, certamente já falei sobre isso quando estive pregando aqui, naqueles 2 anos, mas eu quero insistir, porque sinto no meu coração um clamor da parte de Deus mesmo, do Espírito Santo, que a igreja ouça sobre a necessidade do novo nascimento. A primeira coisa que eu quero mostrar está em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, o apóstolo João estabelece uma linha que delimita, mostrando aqueles que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. A partir do verso 7 do capítulo 3 até o 10, diz assim: primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Do aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar. Nosso Deus, Senhor da glória, Deus a quem adoramos, em cuja presença estamos, por Jesus Cristo, teu amado Filho, nós queremos, Senhor, suplicar nesta hora, que o Senhor tenha compaixão de nós, pecadores, e queira nos abençoar, Senhor Deus, falando de um modo claro, através da palavra, no poder do teu Espírito Santo, a respeito dessa doutrina tão importante, necessária, que não seja só um mero conhecimento intelectual, de informação, mas algo experimental, que cada um possa experimentar uma ação viva e poderosa do teu Espírito, operando no nosso coração um milagre extraordinário, maior dos milagres, que é o novo nascimento. Tem misericórdia, vem nos abençoar aqui, que tu sejas glorificado e operes aquilo que o Senhor tem determinado operar através da tua palavra no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a grande verdade é que nós temos dentro da igreja, um número imenso, incalculável, eu estou dizendo da igreja em geral, de crentes que nunca nasceram de novo. São crentes carnais, que são levados pelas próprias paixões e infelizmente são dominados por práticas de pecado. Todos pecam, todos nós pecamos. O novo nascido também peca. A diferença estabelecida aqui pelo apóstolo é que o que não é novo nascido, que é crente carnal, esse está dominado por práticas de pecado, por suas paixões, dominado. E então, não é um
cair aqui e ali em algum pecado, mas é praticar. É alguém que é servo do pecado. Então, esse não nasceu de novo. Mas não quer dizer que não vai nascer. Há muitos eleitos dentro da igreja que estão vivendo essa triste realidade, não experimentaram ainda o novo nascimento, mas porque são eleitos de Deus, vão experimentar. Deus vai operar esse novo nascimento. Isto nos enche de esperança, não é? Então, glória a Deus, porque podemos esperar que isto aconteça. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, o que nós desejamos é que realmente isto aconteça, e o mais depressa possível, para que você experimente a vida que Cristo veio dar para você, e a igreja também experimente algo maior, glorioso, no seu testemunho, que venha impactar pelo testemunho. Eu percebo que hoje as pessoas estão pensando em impactar as outras pessoas, o mundo, pelo número. As igrejas abarrotadas, lotadas, 3, 4, 5 cultos e tal. Mas não é isso que vai impactar. Talvez alguns políticos fiquem mais interessados, porque parece que tem um bom número de votos lá. Mas não é esse o nosso propósito. Nós queremos vida, e vida em abundância, e vida de amor, vida de Cristo, na nossa experiência. Isto vai impactar verdadeiramente, porque é algo inusitado e que o mundo não pode produzir. Nós temos muitos eventos por aí de pessoas que não têm nada a ver com Cristo e que estão cheios, abarrotados, enchem estádios inteiros. Isso não impacta nada. Mas uma vida nascida de novo vai impactar poderosamente. E é o que nós queremos. Então eu gostaria de trazer aqui o que é esse novo nascimento. Qual é o mecanismo deste novo nascimento, né? O que é preciso acontecer? Não é o que você precisa fazer, porque você não pode fazer nada. O novo nascimento é algo que vem de Deus. Isso é muito claro, e é bom que fique bem firme mesmo no nosso entendimento, essa verdade, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim, no verso... Eu vou começar no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, veja, esse novo nascimento, ele não é do sangue, isto é, não é por hereditariedade, não é porque o pai é crente, o filho é crentinho, vai certamente nascer de novo, porque é pelo sangue. Não. Nem da vontade da carne, quer dizer, não é um esforço que alguém possa fazer de si mesmo para nascer de novo. Nem da vontade do homem, quer dizer, não é alguém que vai dizer, eu ordeno, nasça de novo. Isso não, homem algum pode fazer isso. Não é da vontade do homem, mas de Deus. É obra de Deus, do alto, é sobrenatural. É o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Só Ele pode operar o novo nascimento. Aí, como é
que o Espírito Santo faz? A Bíblia fala e explica isso, de modo que se você tiver o conhecimento disto, de como é que o Espírito Santo faz, quais são os seus recursos, então, certamente, você já vai contar com algo precioso, e o Espírito Santo opera através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que opera o novo nascimento. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, a palavra de Deus tem poder regenerador. Eu tenho que mostrar algo a respeito disso. Se nós abrimos a palavra, vamos ver aqui em deixa eu ver, Tiago 1,18, diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Está vendo? Ele nos gerou, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, quer dizer que a palavra da verdade, a palavra de Deus, ela tem um poder regenerativo. Ela tem, ligado ao Espírito Santo, esse poder de regenerar. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Na primeira epístola de Pedro, também nós temos isto, no capítulo 1, verso 20, eu vou ler 23 em diante. Veja, 1 Pedro 1, 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Então vejam, é a palavra de Deus, fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanente. Então, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Nós temos que abrir em Romanos, no capítulo de número 6. Nós vamos ver aqui no capítulo 6 o que é que o Espírito Santo faz para operar este novo nascimento. Eu vou ler até o verso 14, então acompanhe aí, Romanos 6, desde o verso 1 do Romanos 6 até o verso 14. Vamos ver, eu quero você lendo aí junto comigo, acompanhando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Veja que legado, que tesouro que está à sua disposição, resultado da obra de Cristo perfeita, na sua vida de obediência perfeita à lei por nós, a sua morte de cruz, quando então ele nos substituiu ali e recebeu todo o nosso pecado sobre o seu corpo, toda a nossa culpa, toda a nossa miséria, todo o nosso fracasso, todas as nossas paixões, ele recebeu sobre si. Ele nunca pecou, ente santo de Deus, sua alma absolutamente pura, mas naquele instante a Bíblia diz que ele se tornou pecado. Ele se tornou como um de nós. E na cruz, ali, ele pagou a nossa dívida com o seu sangue, expiou nossa culpa e destruiu o nosso pecado, o poder do pecado, na cruz do Calvário. A dimensão da obra de Cristo na cruz do Calvário é imensurável. Nós não temos como medir. Mas o que nós sabemos é que nós conquistamos ali em Cristo um triunfo glorioso, poderoso contra a força e o domínio do pecado. E também de Satanás, porque a Bíblia diz que ele triunfou na cruz sobre as potestades. Então, veja que coisa extraordinária, Cristo fez isto por cada um dos eleitos do Pai. Ele realizou esta obra substitutiva, efetiva, poderosa, gloriosa. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Então, o que significa é que todos os eleitos do Pai foram unidos ali com Cristo para ser crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, e unidos com Cristo desceram à sepultura com Ele, e ao terceiro dia ressuscitaram com Ele, de modo que agora eles não devem mais nada ao pecado, e têm poder sobre o pecado, e podem, pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus, vivificados que foram, viver para Deus, apresentando seus membros para Deus, para justiça, não mais para a iniquidade e para o pecado. Olha, isso está escrito aqui, eu acabei de mostrar e ler, que aconteceu de fato.
Mas muitos não estão experimentando nada disso. Parece algo que aconteceu, eles têm conhecimento, mas não se apropriaram. Isso não se tornou efetivo na experiência. E então estão ainda dominados pelo pecado, por Satanás, por suas paixões carnais, em práticas de pecado, e frustrados porque notam que há uma diferença entre o que está na Bíblia, na experiência dos crentes da igreja primitiva, do que a Bíblia fala sobre a vitória, sobre o pecado, e o que vivem, o que experimentam, que não é isso. Há um lapso, quer dizer, há uma separação de realidades, do que a Bíblia fala e do que experimentam muitos crentes. Por quê? Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que você tem esse legado. Isso está feito e realizado por Cristo. Embora você tenha nascido mais de 2.000 anos, nasceu 2.000 anos depois de Cristo ter morrido na cruz, mas você estava lá. Porque todos os eleitos de Deus foram representados e substituídos por Cristo na cruz. Então você estava lá. E esse legado, esse tesouro, está à sua disposição. É para você. Uns pegam mais cedo, outros mais adiante, mas você precisa saber que é seu. Veja, o texto no verso 11 diz assim: assim também vós, eu estou lendo o capítulo 6 de Romanos ainda. Então, no verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse considerai-vos aqui, meus irmãos, não é outra coisa senão pela fé. Então, pela fé, aproprie-se disso. Eu sou Deus. Cristo fez isso por mim. E eu recebo, eu me aproprio pela fé de tudo o que de fato significou a morte de Cristo para mim, enquanto andando nesse mundo cheio de tentações, de provações, na minha situação de pecador, fraco. De mim mesmo eu não posso. Eu não tenho nada que eu possa me apoiar para obter vitória. Mas eu quero me apropriar e considerar-me morto pela fé, crendo nisto, que o Espírito Santo de fato tenha me batizado no corpo de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Eu quero isso, Senhor. Então, esta é a primeira coisa que você precisa saber. Veja, o verso termina assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa é a segunda coisa importante que você precisa saber. O que é que significa estar debaixo da lei ou estar na graça? O que significa isso para nós hoje? Significa simplesmente obra, esforço humano, justiça humana e aquilo que vem de Deus. Graça, aquilo que vem de Deus. E obra, justiça humana, esforço humano, lei. Então você veja, tem muitos que estão acreditando que poderão
vão ser salvos, porque, afinal de contas, já há muito tempo que são crentes, há anos, nasceu na igreja, tal, não perde culto, vem, faz todo o esforço para estar aqui, foi líder de adolescente, mocidade, tal, tal dízimo. Você está considerando seu esforço, suas obras, que no final de contas Deus vai olhar tudo isso, vai ver e vai te salvar. É verdade que você não via aquela vida, mas você está aí firme na igreja, então você está contando com isso. Meus irmãos, por favor, se é assim, desista. Não vale. Isso é lei. Isso é lei. Tem gente que pensa, não, eu não faço isso, não faço aquilo, e então ficam pensando no seu procedimento moral, como um trunfo, tal. Deus não é possível. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que nunca pisou na igreja, que é mais honesto que você. Se você começar a olhar e ver o que as pessoas podem fazer sem ser crente, para o bem, você fica espantado. Veja, Paulo diz até que pode oferecer seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, quer dizer, ele está falando de sacrifício que pessoas podem fazer e que não serve para nada. Toda vez que eu vou ali para aquela Praça da Sé, que passo ali na catedral, que vejo do lado aquele claustro onde mulheres se entregaram ali para serem freiras, enclausuradas, e elas não podem ter contato com o mundo. Tem um lugarzinho assim, que enfia a carta, se você quiser algum familiar, mas você não vê mais ninguém. Imagine mulheres que se entregaram com devoção para um Deus que elas imaginam, um Senhor morto. Enfim, se você for comparar obra, você fica no chinelo. Tem muita gente que é muito mais dedicado que você. Então, lei não vai. Não fique acreditando nisso e esperando que Deus vai lhe salvar, ou operar novo nascimento, você, pela sua religiosidade, moralidade, qualquer esforço pessoal. Não vai. No capítulo 7, o apóstolo Paulo faz uma analogia. É uma historinha aqui, em que ele mostra que não dá se for pela lei. Eu vou ler. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei,
por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vou contar a historinha de um outro jeito aqui, vamos ver se isso ajuda. Uma mulher era casada com um homem, sabe aquele perfeccionista, rígido, não permitia nada errado, exigente. E ela tentava, de todas as formas, agradá-lo, mas nunca alcançava. Nunca conseguia. Tudo tinha um defeito, tudo tinha um problema. E ele, não, está errado. Não é assim. Mas também não ajudava em nada. Só metia o pau. E ela era infeliz, casada com esse homem. Aí apareceu um outro, maravilhoso. Meigo, bondoso, compreensivo, perdoador. Que coisa. Eu queria era esse para meu marido. Mas estou presa, estou casado com esse. Não tem jeito, o infeliz não morre. E eu não tenho como. O que eu vou fazer? Aí Paulo está dizendo, sabe qual foi o trunfo? O jeito é ela morrer. Ela morrer. Aí você diz, mas se ela morrer, acabou. Não. Ela morre unindo-se a este novo, extraordinário, e morre com ele e ressuscita com ele. Pronto. Ressuscitou. Se ela morreu, o vínculo conjugal com a lei acabou. Agora você está vivo e ressuscitado para viver com este novo e maravilhoso marido que é Cristo. Entendeu? É isso que diz. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, será livre da lei, e não será adúltera se contrair novas nuvens, mas o infeliz não morria. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, ou para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Está vendo? Então, o novo nascimento tem a ver com você morrer com Cristo. Não há como nascer de novo sem morrer com Cristo. E isso está em todo o Evangelho, na palavra de Deus, mostra claramente isso. Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Perder é morrer, perder a vida é morrer. Morrer com Cristo. Muitos estão na igreja, Vivinhos da Silva, não morreram. Eles querem Cristo, mas também a vida deles. Eles querem Cristo como sócio, eu sempre uso isso para ajudar. Bom, ele é meu amigo, meu sócio, e vai me ajudar nas horas difíceis, quando eu precisar. Jesus não quer sócio nenhum. Jesus quer que você morra, Ele quer lhe matar. Ele quer que você morra, assuma a sua morte, negue sua vida, desista dos seus sonhos, planos pessoais, morra, perca tudo e viva agora para Deus. Aliás, foi isso que o apóstolo Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios. Aliás, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, diz assim, verso 14, pois o amor
de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga a verdade, é assim que você está vivendo? Porque alguém que morreu e ressuscitou, simplesmente disse: eu não posso dar um passo sem saber se é esta a vontade daquele para quem eu vivo. Eu quero ser professor, eu quero ser médico. Sim, é isso que Cristo quer. Primeiro, não é porque no mercado de trabalho, sabe como é? Eu vou ganhar mais. Não tem isso não. Não é o mercado de trabalho que vai dizer. É Cristo, seu Senhor, para quem você vive. Você morreu. Você não tem mais seus próprios planos. Você só tem uma alternativa: viver para Cristo. Os planos de Cristo para você. Um morreu, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para Cristo. Morreu. Acabou. Veja, essa é a proposta do cristianismo. Nenhuma outra religião faz isso. Ou é isso ou é nada. Ou é brincar de igrejinha e se enganar a si próprio, enganar os outros. Não. O evangelho é esse. Jesus me enganou. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cruz, morra. Perca a vida. Não existe outra alternativa. Não é pela lei. Você agora, nascendo, morrendo e vivendo para Cristo, agora você está na graça. E vai ser muito diferente, porque uma coisa é você tentar fazer as coisas no esforço da carne, pela lei, e você sempre vai fracassar. Eu acho que eu já contei isso aqui, quando eu fui pastor há, sei lá, uns 40 anos atrás, acho, aqui, 30, 40, não sei. Acho que uns 30 anos atrás. Talvez os mais velhos vão lembrar disso. Havia um jovem chamado Procópio. O Procópio, ele gostava de imitar. Ele imitava o reverendo Eudaldo, ele imitava um bocado de gente. Então, ele contou isso, que havia um jovem, na época do reverendo Eudaldo Lima, aqui, que se chamava Camilo. Começou, se encantou pela igreja, gostou de ficar aqui, começou a dizer: eu quero ficar aqui. Então, ele queria ser logo membro, mas ele não havia ainda verdadeiramente se convertido. Então, o reverendo Eudaldo notou isso, disse: não, aguarde. Mas ele insistiu e tal, e na reunião do conselho compareceu. Chegou na reunião do conselho, o reverendo Eudaldo disse assim: ô Camilo, você está andando na rua e aparece uma moça bonita andando lá na sua frente. O que é que você faz? Aí ele disse assim: eu faço assim, eu boto a mão assim e digo: quieta, Camilo. Aí o reverendo Eudaldo, está vendo? Não, você ainda não nasceu de novo, Camilo. Não é pelo esforço, não é assim. Quando alguém nasce de novo, naturalmente, ele vai experimentar o que a Bíblia diz no capítulo 8, e agora nós estamos encerrando, que é chamado de lei do Espírito e vida, que nos livra da lei do pecado e da morte.
Vamos dar uma ilustração sobre o que é lei do Espírito e vida, lei do pecado e da morte. Lei do pecado e da morte, eu vou ilustrar com a lei, quando o cara cai, lei da gravidade. Lei da gravidade. Só bota você para baixo, pá, para o chão. Esse é a lei do pecado e da morte, que nós temos nos nossos membros esta lei do pecado e da morte. Paulo diz, vejo nos meus membros outra lei, que é a lei do pecado e da morte. É a lei da gravidade, que bota você para baixo. Mas existe a lei do espírito e vida. Vamos pensar num pardal, um passarinho que é bem conhecido nosso que está aí. Existe no pardal lei da gravidade? Existe. Se você der uma pedrada nele, ele cai, claro. Mas o que é que tem no pardal que ele vence essa lei da gravidade? Ele está aqui, você chega perto, ele voa lá para cima, lá para o telhado, para cá. Você vê que ele não... Você não vê o pardal fazendo... esforçando para poder vencer a lei da gravidade. Não, ele voa. O que é? Deus colocou nele uma lei natural. Deus colocou. E não é só por causa de asa e pena, não, porque muitos homens tentaram fazer asa para voar e não conseguiu. É uma lei que as aves têm, elas voam. E não se esforçam, não, elas fazem com naturalidade, é uma lei que Deus colocou neles. Pois bem, aquele que é nascido de novo, recebe esta lei do Espírito e vida, que nos livra da lei do pecado e da morte, da gravidade, de modo que você voa espiritualmente e vive a sua vida cristã com naturalidade. Aquilo que não é de Deus lhe aborrece naturalmente, e o que é de Deus lhe agrada, e você então vai vivendo sem nenhum esforço da carne, mas pelo Espírito. Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Infelizmente, essa tradução está faltando. No original, tem uma coisa que continua. Eu vou ler como está no original. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas outras Bíblias têm isso. A Bíblia corrigida, se alguém tiver aí, você tem isso aí. A corrigida diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez o editor não colocou isso, porque no verso 4 diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas é isso que está no primeiro versículo. Não são condenados mais, nenhuma condenação há, porque estão em Cristo Jesus, e não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne,
mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na carne está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Lei do Espírito e vida é o Espírito Santo em nós, nos faz voar livres e vencer a lei do pecado e da morte, e andar vitoriosamente, livres. Então, isso é novo nascimento. É isso o resultado do novo nascimento. Você agora pode pensar, mas isso parece história da carochinha, um negócio tão longe e distante. Eu não vivo assim. Eu estou mais para a lei do pecado e da morte. Eu estou mais para a lei da gravidade do que para a lei do Espírito e vida. Eu estou mais no esforço da carne, tentando e não conseguindo. Oh, meu querido, Cristo não morreu em vão. Isso está ao seu dispor. É graça. É Deus operando por graça e misericórdia na vida dos seus filhos. Então, se arrependa. Reconheça os seus pecados. Diz: Senhor, não é assim que eu quero viver. Eu quero esse novo nascimento. Tem misericórdia de mim. Eu quero me considerar morto para o pecado, vivo para Deus. Eu quero entregar meus membros para a justiça e não para o pecado. Eu quero experimentar, Senhor Deus, esta união, considerar-me morto, união com Cristo, sabendo que morri, que isso aconteceu. E quero me apropriar disso, considerar-me morto para o pecado, mas vivo para Deus. E eu quero esta lei do Espírito e vida em mim, me livrando da lei do pecado e da morte. Vamos orar. Senhor, tem compaixão de nós. Aqui está a tua palavra, Senhor, o Senhor a deu para nós. Não é para simplesmente acharmos maravilhoso, e que bela doutrina, que coisa extraordinária, mas divorciada e distante da nossa experiência, Senhor. Não, nós sabemos que não foi para isso que o Senhor nos deu essa revelação e essa doutrina e tudo que está escrito na palavra de Deus. Não é mentira, é verdade. Realmente funciona. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, de cada um de nós. Opera, Senhor, aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que Cristo realmente fez, e os seus resultados tão poderosos na nossa vida, na nossa experiência. Oh, vem, Senhor, apieda-te de nós. E opera, Senhor, aquilo que precisa ser operado pelo Teu Espírito Santo em nós. Clamamos assim. Tua palavra não volta vazia. E fará aquilo para qual o Senhor a designou. Essa é a nossa convicção e certeza. E nisso esperamos, com fé, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.